Olá, gente, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Universo dos Números, ok? Eu sou o professor Augusto. Hoje nós estamos com mais uma questão sobre resolução do teorema do resto, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu like, faça esse canal crescer, ok? Eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Vamos lá para a resolução do nosso problema. Chega de papo, vamos lá. Então, a questão de hoje, ela diz o seguinte, né? Um polinômio p de x, quando dividido por x menos 1 dá resto 2 e quando dividido por x mais 2 dá resto 3. Qual é a divisão de p de x por x menos 1 e x mais 1, certo? Então, quando eu dividir p de x por x menos 1, eu vou ter resto 2, certo? Lembrando que a divisão de dois polinômios é d de x dividido por dividendo dividido pelo divisor, eu vou ter o quociente mais o resto. Então, o dividendo é justamente o divisor vezes o quociente mais o resto da divisão, ok? Então, dividindo p de x por x menos 1, eu vou ter o resto 2, ok? Eu vou ter o q de x. Então, p de x é justamente a multiplicação de x menos 1 vezes q de x mais o resto, certo? Só que pelo teorema do resto, ele fala o seguinte: se eu pegar o q de x, que é o divisor, igualar a zero, eu posso pegar a raiz dele e substituir dentro de p de x e vou encontrar o resto, certo? Então, fazendo x menos 1 igual a zero, x vai ser igual a 1, certo? Esse 1 é raiz do divisor, que é o que é o g de x, desculpa, g de x. Assim, o g de x, que é a raiz, que é 1, colocando 1 dentro de p de x, eu vou encontrar o resto da divisão, que é 2, que ele já está me dando, certo? Então, p de 1 vai ser igual a 2, certo? Então, p de 1 é igual a 2. Quando eu substituir 1 dentro de p de x, que é a raiz do divisor, eu vou ter 2 como resto. Então, p de 1 é igual a 2, certo? Então, vamos guardar essa informação para a gente jogar dentro da divisão de p de x por x menos 1 e x mais 2. Ele quer saber o resto, né? De p de x por x menos 1 e x mais 2. Assim, dividindo p de x por x menos 1 e x mais 2, vejo que eu tenho a multiplicação de duas equações do primeiro grau. Quando eu multiplico duas equações do primeiro grau, vai surgir uma equação do segundo grau, certo? Então, aqui eu vou ter uma equação do segundo grau. Então, eu vou ter aqui no quociente um q de x, certo? E vou ter aqui um r de x, certo? Assim, o resto da divisão tem que ser menor que o grau do divisor. Como aqui é uma equação do segundo grau, o resto da divisão tem que ser uma equação do primeiro grau, que é menor que o grau do divisor. Assim, uma equação do primeiro grau, né? Ou seja, o r de x, o grau dele tem que ser menor que o grau de g de x, que nesse caso é x menos 1, x mais 1. Então, o grau de g de x tem que ser menor que esse grau. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, menor que esse do segundo grau, a equação é uma equação do primeiro grau, que nesse caso é r de x igual a x mais b, certo? Então, para encontrar o p de x, eu tenho que multiplicar g de x vezes q de x mais o resto. Então, assim, p de x é x menos 1 vezes q de x, g de x, que é x menos 1 mais x mais 1, vezes q de x mais o resto. Só que esse resto, quem é ele? Ax mais b, certo? Então, vamos substituir. Então, p de x é x menos 1 vezes x mais 1 vezes q de x mais a mais b, que é o resto que eu tenho, que é uma equação do primeiro grau, certo? Como esse cara aqui, x menos 1, a gente colocou zero aqui nessa equação e x é igual a 1, então eu tenho que p de 1 igual a 2. Então, aqui onde for o x, eu vou colocar 1 e vou igualar a 2, certo? Então, tudo aqui onde é x, eu vou substituir por 1. Eu vou igualar a equação 1 a 2. Então, vamos lá. Então, p de 1 é igual a 1 menos 1, vezes 1 mais 1, vezes q de x, mais a vezes 1, mais b. Então, por que eu substituí aqui? Porque esse cara aqui é justamente a multiplicação de duas equações do primeiro grau, né, certo? Então, pegando uma delas, né, que essa aqui é a forma fatorada, igualando a zero, eu vou ter x igual a 1. Então, x igual a 1 é a raiz dessa equação, então eu posso substituir. Então, como ele fala que p de 1 para essa equação é igual a 2, eu vou pegar, substituir x por 1 e vou igualar a 2. Assim, nós temos menos 1 menos 1, 1 menos 1 é 0, 1 mais 1 é 2, vezes q de x, a vezes 1 é a, mais b igual a 2, porque p de 1 é igual a 2. Então, como aqui eu tenho 0 vezes 2 vai dar 0, 0 vezes q vai dar 0, vai sobrar apenas a mais b igual a 2, certo?
Então vamos guardar essa informação, ok? Agora a gente vai pegar P de x e dividir por x mais 1, que vai dar resto 3. Então, do mesmo processo que eu fiz por P de x, x menos 1, resto 2, aqui nessa equações, né? Nessa divisão, eu vou fazer com outro número, que é o x mais 1, e o resto é 3, certo? Então, vou fazer o mesmo problema, a mesma resolução que eu fiz com esse, eu vou fazer de P de x por x mais 1 e 3, certo? Assim, P de x dividido por x mais 1, eu vou ter um Q de x e o resto é 3. Pelo teorema do resto, se eu pegar x mais 1, que é o g de x, igual a 0, eu vou encontrar a raiz dessa equação. Substituindo dentro de P de x, ele fala que eu vou encontrar o resto, que nesse caso ele já está nos dando, que é 3, ok? Então, aí eu tenho x mais 1 igual a 0, então x é igual a menos 1. Então, menos 1, quando colocar dentro de P de x, eu vou encontrar o resto, que é 3, que ele já está nos dando. Então, P de menos 1 vai ser igual a 3. Aí nós temos P de menos 1 igual a 3, correto? Então, do mesmo processo que eu fiz com essa equação para P de 1 igual a 2, eu vou fazer de P de menos 1 igual a 3. Eu vou aplicar dentro dessa equação, porque o resto da divisão tem que ser menor que o grau de divisor, certo? Que é esse cara aqui. Então, assim como aplicamos aqui, P de x menos 1, eu apliquei aqui P de x por x menos 1, x mais 2. Agora, P de x por x mais 1, certo? E encontrei, fazendo o x mais 1 igual a 0, P de x igual a menos 1. Então, P de menos 1 é igual a 3, porque quando aplico a raiz dentro de P de x, eu vou encontrar o resto, que é 3, que está nos dando. Então, P de menos 1 igual a 3. Pegando essa mesma equação que eu tenho aqui, aplicar aqui nessa equação, certo? Que nesse caso é P de menos 1 igual a 3. Então, P de x, quem é ele? P de x é a multiplicação de x menos 1 vezes x mais 1 vezes Q de x mais R, sabendo que R é uma equação do primeiro grau, e vou colocar ele aqui, ok? Então vai ficar da seguinte forma: P de x por x menos 1 vezes x mais 1 vezes Q de x mais R, sabendo que R é uma equação do primeiro grau. Então, substituindo P de menos 1, aonde foi x eu vou colocar menos 1, então P de menos 1 é menos 1 vezes menos 1 mais 1 vezes Q de x mais A vezes menos 1 mais B. Menos 1, eu vou ter menos 2, certo? Menos 1 mais 1 vai dar 0. 0 vezes menos 2, 0, correto? Então, estamos aí, ó, menos 2, que é menos 1, menos 1 mais 1, 0, vezes Q de x, mais vezes menos dá menos, A vezes 1 é A, mais B igual a 3, porque P de menos 1 é 3, correto? Como aqui eu tenho um 0, multiplicando tanto por menos 2 quanto Q de x vai dar 0. Vai sobrar apenas menos A mais B igual a 3. Assim, eu tenho menos A mais B igual a 3. Então aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, e aqui também na outra eu tenho uma equação do primeiro grau, e vou formar um sistema, correto? Então, no sistema nós temos aí A mais B igual a 2 e A menos B igual a 3. Como que o R de x é x mais b é uma equação do primeiro grau, eu preciso descobrir quem é A e quem é B para me substituir aqui, para saber que é um resto da divisão de P de x por x menos 1, x mais 1, correto? Assim, resolvendo esse cara aqui, nós temos esse sistema, podemos fazer pelo método da adição, certo? Porque aqui eu tenho mais A e aqui eu tenho menos A. Então, eu posso cancelar com A com menos A, correto? Assim, cancelando o A com menos A, que vai dar 0, vai sobrar apenas B e B, 2 e 3. Então, B mais B, eu vou ter 2B, 2 mais 3, 5. Então, 2B igual a 5. Como aqui está multiplicando, o 2 passa para o outro lado, dividindo. Assim, B igual a 5 sobre 2. Achando B, eu vou substituir na primeira equação, certo? Então, aonde for B, aqui eu vou colocar 5 sobre 2. Então, A mais B, que é 5 sobre 2, igual a 2, correto? Então, A mais 5 sobre 2 igual a 2. Ele está positivo, passa para o outro lado negativo, certo? Então, veja só, que aqui eu tenho um inteiro e uma fração. Quando eu tenho um inteiro e uma fração, é fácil de resolver, né? É só seguir aquela regra que nós temos de um número inteiro e uma fração. Eu vou multiplicar o 2 com 2, diminuir com 5 e vou repetir o 2 de baixo, correto? Então, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 5, menos 1, e vou repetir 2, então vai ficar menos 1 sobre 2, correto? Então, temos aí, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 5, menos 1.
menos 1 sobre 2. É só repetir o 2 aqui, correto? Então aqui nós temos o valor de A e o valor de B. E eu vou substituir aqui em R de x, que é AX mais B. Então onde for A eu vou colocar menos 1 meio e onde for B eu vou colocar 5 meios, correto? Então R de x é AX mais B, substituindo as letras pelos números que achamos aqui desse sistema. Então vai ficar menos 1 meio vezes x mais 5 meios, ok? Então essa é a solução do nosso problema, ou seja, o resto da divisão de p de x por x menos 1 e x mais 1 é menos 1 meio x mais 5 meios, ok? Valeu, beleza? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu!